Muito bem, gravação iniciada. Mais uma vez, o título da nossa reflexão do livro Vigiai e Orai, do irmão José com Carlos Bacelli, se chama Consentimento. E vocês vão entender porque eu vou dizer agora que está extremamente ligado ao nosso novo capítulo do Livro dos Espíritos, que vai ser sobre a interferência, a influência dos espíritos na vida dos encarnados, de nós aqui, habitantes desse nosso planeta Terra, né? Então vamos lá. Frequentemente te queixas da influência perniciosa, maliciosa dos espíritos infelizes. Dizes-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. Mais uma vez, a ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece de nosso consentimento, de nossa aprovação, de nossa aceitação para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta, né, a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Tá? Então, é uma reflexão fácil da gente entender, mas exige um certo nível de energia para ser colocado em prática, certo? O que está querendo dizer aqui, pessoal? Que nenhuma interferência, seja ela positiva ou negativa, acontece 100% de uma maneira quista, né, de uma maneira requerida, seja por espíritos bons ou por espíritos maus, se não houver um consentimento, se não houver uma aceitação, uma aprovação, uma ligação energética entre nós encarnados e os espíritos desencarnados, tá? Sabe aquela história, né? Geralmente nos contos de terror, né? Que fala, por exemplo, dos vampiros, que um vampiro não pode entrar na sua casa se ele não for convidado para entrar na sua casa, né? Assim, outras entidades, outros seres também, geralmente ligados mais à parte do mal, das trevas, tal, tem muito disso, né? De eles não poderem entrar em determinados lugares se não forem convidados, tá? Os espíritos para conosco, em questão de pensamento, é a mesma coisa. Se a gente não der brecha no pensamento, eles não podem atuar, tá? E isso acontece tanto para influenciação positiva quanto negativa. Eu não vou entrar muito porque a gente vai conversar bastante sobre isso no nosso capítulo 9 que a gente vai adentrar do Livro dos Espíritos. Mas é importante só a gente salientar aqui que nada é por acaso. Se alguma treta está acontecendo na nossa vida, se alguma coisa complicada está acontecendo, é porque de certa forma nós demos vazão para que essas energias, esses pensamentos, esses seres menos felizes, que também um dia alcançarão a sua plenitude moral, né, estão ali nos interferindo no nosso dia a dia, nossa vida, certo? Irmão Gilberto, gostaria de falar? Pessoal, complementando aí, as coisas só acontecem quando nós queremos. Nós vamos matar a nossa sede se nós formos beber água. Se eu não beber água, eu não consigo matar a nossa sede. E a mesma coisa com a parte espiritual. Se nós não abaixarmos o nosso padrão vibratório, eles não conseguem nos chegar até nós. Se nós não os convidarmos, né? Eu fiquei gravado bastante nisso, eu já comentei com vocês e estou falando novamente. Se nós não os convidarmos para eles chegarem até nós, eles não vão chegar. Esse convite,
é através das nossas atitudes, é através dos nossos comportamentos, são através de coisas que nós fazemos para que o nosso padrão vibratório, para que nossa energia abaixe, certo? Se nós mantermos equilibrado, que nem o Leandro falou, não tem um porquê. Apenas espíritos da mesma envergadura que nós, que vai estar no mesmo padrão, que vai estar naquela mesma faixa etária. Então, não tem porquê aqueles irmãos menos esclarecidos, mais trevosos, chegarem até nós, porque a nossa luz, vamos dizer assim, vai ofuscá-lo e não vai deixar com que eles cheguem até nós, tá certo? Então, esse é o consentimento que a lição quis trazer para nós aí, tá certo, Leandro? Alguém mais, pessoal, gostaria de comentar sobre essa reflexão? Sobre o consentimento da nossa parte para que haja as influenciações de caráter mediúnico, psíquico, espiritual? É um assunto muito presente do nosso dia a dia, principalmente para nós espíritas, né, espiritualistas, para quem trabalha numa casa espírita, para quem participa de reuniões de desobsessão e etc. Né? Então, nós vemos muito como tudo isso funciona, como essas influenciações impactam na vida das pessoas, tá? Chegando a trazer reflexos no corpo físico, dores, não é? Dor de cabeça, dor nas pernas, nas costas, no braço, dor de estômago. Então, a gente percebe que a coisa é séria, tá? Temos que tomar muito cuidado e falaremos um pouco mais disso nas nossas próximas questões e nos nossos próximos encontros aí. Muito bem, deixa eu aumentar aqui a tela, fixar. Deixa eu aumentar aqui do meu irmão Gilbertinho. Aqui para todo mundo. Vou mostrar novamente. Fixar. Muito bem. Pessoal, vou compartilhar aqui a tela. Vocês me falam se vai chegar aí para vocês, tá bom? Compartilhando. Apareceu aí, Gilbertinho? Chegou, Gilberto? A tela? Beleza. Bom, vamos lá, turminha. Eu vou então iniciar aqui, tá? Adentramos agora o capítulo 9, certo? No capítulo 8, falamos bastante a respeito da emancipação da alma, né? Dos processos que envolvem o desligamento momentâneo, parcial do espírito do seu corpo físico, onde ele caminha lá na espiritualidade, onde ele vai fazer suas coisas, seus estudos, seus encontros, suas missões e por aí vai. Tá? Conversamos bastante a respeito disso, temos tudo gravadinho, bonitinho lá no nosso canal do YouTube. Quem ainda tiver alguma dúvida, assista às aulas anteriores, que conversamos bastante sobre esse tema. E agora adentramos então o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, certo? E o nosso primeiro título de estudo vai ser Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, certo? Questão 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Pode ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Certo? Então, eles podem sim estar vendo tudo o que está acontecendo aqui na Terra, mas vamos colocar assim: para os espíritos que têm o mínimo de moral, de ética, de bom senso, eles vão se ater a estar junto de nós em momentos que sejam necessários, ok? Até mesmo porque
não tem por que um espírito, um protetor ou um espírito familiar e ver você fazer um número 2 no banheiro, tá? Ou ver você no momento íntimo com o seu parceiro ou parceira. Ou em algum outro momento que não seja adequado à presença de outras pessoas perante a sociedade, perante a nossa intimidade, ok? Então é mais ou menos isso, tá? Do mesmo jeito que a gente não quer saber, por vezes, o que os nossos entes queridos estão fazendo ou deixando de fazer, né? O espírito também tem essa noção, ok? A não ser que seja um espírito muito zombeteiro, como a gente fala, né? Que vai ali de alguma maneira tentar, mesmo em momentos inapropriados, tá fazendo alguma arte, alguma estripulia, certo? Irmão Gilberto, gostaria de comentar? Você falou nos momentos íntimos, né? Dependendo do padrão vibratório desse irmão, ele não tem os vícios. Uhum, Esses irmãos também, em alguns momentos íntimos também, podem estar presentes também, porque eles também, às vezes, têm a necessidade dessa situação, dessa energia, né, isso. vibratória. Então, eles vêm e às vezes ficam ali no mesmo ambiente, mas isso tudo é o que nós falamos na nossa reflexão de hoje. Isso tudo é em decorrência a como você tá vibrando, em qual que é a sua energia vibratória, certo? Se você está numa situação de equilíbrio, está numa situação de harmonia consigo, com a sua parceira, com o seu parceiro, enfim, isso acontece da melhor maneira possível, tá certo? Acontece da melhor maneira possível, o que eu quero dizer não tem a necessidade para isso, não há necessidade deles ficarem vendo. Então, como o Leandro falou, é um momento íntimo de cada espírito, né? Então, não tem a necessidade. Pessoal, assim, esse tema tem muita coisa para ser conversada, tá? É, Tem, por exemplo, todas essas características que o irmão Gilberto colocou, e temos que lembrar também o seguinte: nós temos mentores, protetores, anjos de guarda espirituais, que estão conosco o tempo todo, como a gente costuma dizer. E são eles, muitas das vezes, que vão nos proteger de observações inapropriadas de espíritos que não estão nem um pouco preocupados com a nossa vida, com a nossa evolução, com aquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer, tá? Então temos uma proteção nesse sentido também, tá? Enquanto a gente está tomando banho, enquanto a gente está, né, fazendo, enfim, todos esses exemplos que a gente citou aqui agora, tá? Nós temos a proteção, ok? E também tem, por exemplo, por isso que eu falo, o negócio vai longe, né? A gente começa a conversar quando vai acontecer uma concepção de fecundação, onde ali existe todo um planejamento reencarnatório que é feito e existem as equipes espirituais que em determinado momento da cópula eles vão ali estar atuando de certa forma para poder auxiliar no processo de ligação ligação final, né, vamos dizer assim, porque existe todo um trabalho que é feito antes, mas um processo de ligação final entre o espermatozoide e O óvulo. o óvulo, tá? Então, sim, em determinado momento alguém da espiritualidade vai estar participando, né, de repente de um momento íntimo ali do casal. São coisas assim, a gente nunca para pensar nisso, né? Vocês percebem como que o livro dos Espíritos é bacana, porque ele trata de diversas abordagens que estão relacionadas à nossa vida, ao nosso dia a dia, e isso é muito legal, tá? E por vezes assustador, porque a gente acaba lembrando e percebendo coisas que de repente a gente não fica parando tanto para pensar, tá? Mas e tem o que o nosso irmão Gilberto comentou também, por exemplo, numa casa de prostituição, né? Ou até mesmo, né, quem se utiliza aí de serviços de pessoas que ficam nas ruas, né, de programas e etc., vai ter ali um espírito obsessor participando, observando. Para ele é como se fosse um filme pornô que ele está vendo ali ao vivo, tá? Então percebam o nível da onde a coisa chega.
tá? Assim como existe a pornografia aqui nos encarnados, entre os encarnados, para os desencarnados também acontece, de uma forma muito mais é, próxima, tá? Ao ponto das energias serem trocadas entre os desencarnados e aqueles que estão participando de um ato sexual ali de uma forma infeliz, certo? Bom, vamos caminhar um pouquinho mais aqui porque temos bastante coisa para conversar. Irmão Gilberto, faz a 4, 5, 7 para nós, por gentileza? Sim. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem até o que as pessoas gostariam de ocultar delas mesmas. Nem as ações, nem os pensamentos podem ser ocultos aos espíritos. Pessoal, essa é uma questãozinha que o que nós falamos, o que eu estou falando, vocês estão escutando, certo? Mas o que eu estou pensando, vocês não conseguem enxergar. O que eu tenho para falar e eu não quero também tá lá guardadinho, vocês também não sabem o que é que eu estou pensando lá que está guardadinho, que eu estou escondendo de alguma mentira grave que eu cometi, alguma coisa. Isso está guardadinho. Mas a gente já ouviu falar que uma flecha lançada, você não consegue mais brecá-la. Uma palavra lançada, você não consegue mais voltar atrás. Um pensamento lançado, você não consegue voltar mais atrás. Mas esse pensamento, nós encarnados, nós não enxergamos. Mas a parte espiritual sabe de tudo. Porque dentro da parte espiritual são atitudes, são comportamentos e são pensamentos, né? Esses irmãos que estão na Terra se comunicam, ainda tem esse diálogo, né, através de pensamentos ou até às vezes em algumas situações de fala. Mas o pensamento nessas circunstâncias, elas não são escondidas, não tem como saber, porque a gente brinca, eu devo ter já comentado com vocês que tem duas pessoas, né, duas entidades que a gente não consegue mentir. Somos a nossa consciência e a Deus. E a parte espiritual também não consegue. Elas também, desculpa, elas também conseguem enxergar o que nós estamos guardado, o que nós estamos tentando esconder. Então, nem sempre não. Isso não vai acontecer, né? Porque a parte espiritual, elas vão ter acesso a essa situação. Leandro? Perfeito, irmão. Muito boa esse exemplo do que vai e que não pode voltar, né? Da flecha, das palavras, do pensamento. Muito, muito bacana. Bom, vamos lá então, dando continuidade. Só que, rapidamente, para a gente dar uma ilustrada, tá chegando aí para Bem vocês a lembrado. imagem, né? Sim, sim, chegou. Legal. Aqui é um exemplo de uma influenciação positiva, né? De um ser ali de luz, né? Na aparência de um anjo, trazendo alguns conselhos para um irmãozinho encarnado, né? E aqui um pouco mais diferente, né? De alguns irmãos aqui em aparência até bem deteriorada, né? Influenciando os pensamentos de irmãos em torno de uma mesa. Vocês percebem que é algo assim muito inocente para quem vê da Terra, né? Um encontro de pessoas. Mas quem são os espíritos que estão junto dessas pessoas influenciando, né? Como que esses irmãos de aparência espectral aqui, né? De aparência fantasmagórica, chegaram até eles, tá? Quais foram as brechas? Quais foram as aceitações, os convites, né, que foram feitos para que eles tivessem aqui influenciando dessa forma, não é? E aqui um pouco mais embaixo, novamente, uma pessoa aqui refletindo, pensando, né? E trazendo até ele pensamentos de repente não tão felizes de um ser também em aparência muito horripilante, muito
né, uma aparência que ninguém gostaria de estar recebendo junto de si, certo? Muito bem. Só para a gente ilustrar um pouquinho, né, do que os espíritos, de como eles chegam, né, aqui nas imagens fica bem claro que é tudo muito sutil e vem tudo muito assim através de intuição, através de pensamentos, né? E queríamos nós que todas as intuições fossem bonitas, serenas, brandas, iluminadas como essa desse anjo soprando no ouvido do rapaz. Mas infelizmente muitas das vezes a gente se encontra aqui, ó, né? Muito bem. Ah, tem uma continuaçãozinha aqui da Quer que eu leio 457. ela? Pode ler, por favor. 457A. Nesse caso, será mais fácil ocultar alguma coisa de uma pessoa viva do que dessas mesmas pessoas depois da morte? Certamente. E quando alguém pensa que está bem escondido, muitas das vezes, muitas vezes existe uma multidão de espíritos a observá-lo. Ou seja, nós podemos esconder de nós aqui, eu posso estar escondendo alguma coisa do Leandro, né? Que eu gostaria de cutucar alguma coisa, mas eu tô quietinho, mas eu tenho por detrás aqui uma pleia de espíritos que está me observando, até às vezes me intuindo para que, de fato, ou me mantenha calado, falando, ô Gilberto, não faz assim, não tem necessidade, se acalme, abaixe as suas vibrações, se acalente dessas emoções. Ou, por um outro lado, não, não, o Leandro falou algumas coisas lá e você tem que dar o troco nele. Então tem essas duas situações, tá certo, Leandro? Muito bem, perfeito. 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam, que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos, tá? Então, os levianos ficam tirando sarro da nossa cara, né? Ficam abusando da nossa boa vontade, muitas das vezes, e até mesmo das nossas energias, tá? Porque a interferência dos espíritos na vida dos encarnados não é só a nível de pensamento, é a nível de energia também, tá? Tanto que existem os vampiros astrais, né? Eu comecei brincando um pouquinho ali com a questão dos vampiros, que a gente tem que dar abertura, né? Que a gente tem que convidá-los para entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. Mas os vampiros energéticos funcionam da mesma forma. Se você tiver um campo vibratório, uma aura boa, positiva, vibrando em alto padrão, tá? Vibrando em amor, vibrando em harmonia, eles não conseguem chegar até você para sugar suas energias, para tomar aquilo que é tão precioso de você, tá? Que é o seu complexo energético, que é aquilo que você está vibrando, tá? E então assim é muito sério isso, tá? Da mesma forma, é, só para vocês entenderem, quando a gente fala de vampiros astrais, né? Por que, que esse termo vampiro ficou muito associado ao sangue, tá? Eu não sei se todo mundo aqui já sabe dessa historinha, mas está intimamente ligado com o ectoplasma que está presente no sangue dos encarnados. Esse ectoplasma é um fluido, tá? Animalizado, que os espíritos se utilizam dele como uma fonte de alimentação, tá? Eles se suprem com esse fluido. E é um fluido também utilizado, por exemplo, nos processos de materialização de espíritos, tá? Sabe aquelas imagens antigas que tem de pessoas participando de processos de materialização que está saindo dos orifícios da pessoa, né? Geralmente da boca, do nariz, dos ouvidos e até mesmo do umbigo, é, como se fosse uma fumacinha branca, como se fosse uma nuvenzinha branca que vai se formando, saindo do corpo das pessoas.
Isso é ectoplasma, tá? É um ectoplasma materializado, tá? E esse ectoplasma ele se encontra basicamente no sangue dos encarnados. Por isso que se criou essa imagem dos vampiros se associando muito ao sangue. Na verdade, o vampiro ele não está preocupado com o sangue propriamente dito, mas com o fluido, com a energia que está contida dentro desse sangue, tá? Então é isso, certo? Então o nível de influenciação espiritual não está somente ligado ao caráter psíquico, mas também ao caráter energético, tá? Tomemos muito cuidado porque isso é muito sério, certo? Uh, 459, irmão Gilberto, e aí já adentramos um novo subitem aqui. Bora lá, então. O influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. 459. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? A influência deles é muito maior do que se pode imaginar, e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. É o que eu falei há pouco. Nós temos as influências deles, né? Tanto em alguns momentos em que nós passamos por certas dificuldades, ou como o exemplo que eu dei, eu e Leandro, que nós estávamos batendo boca, um espírito vai vir, vai me acalmar, e por outra situação, o espírito vai vir e vai colocar mais lenha na fogueira, vai fazer com que eu debata ainda mais, com que eu crie situações mais extravagantes entre eu e o Leandro, certo? Mas sempre, na maior parte das vezes, sempre a primeira voz é dos nossos protetores, dos bons espíritos que vai estar conosco. Não sei se vocês já pararam para analisar em alguns momentos de dificuldade que nós muitas das vezes não sabemos qual caminho a tomar. E nós fazemos a nossa reflexão e vem sempre uma ideia de imediato, né? Ah, eu estou com dificuldade em relacionamento com o Leandro, aconteceu uma situação assim, assim, assado, e eu não sei. Ô, Leandro, tô pegando C de Cristo hoje, desculpa. Não, tá certo. Mas é só uma hipótese, tá? Não, não tô falando que é verdade. E, e acontece que essa primeira ideia de como eu lidar com o Leandro é sempre a boa ideia. Se nós pararmos para devagar mais sobre a situação, vai vir outras ideias, vai vir outras situações. E se nós deixarmos se levar por essas outras influências, nós vamos nos dar mal. Então nós temos que prestar muito, usar o crivo de análise para a gente ver qual a melhor tomada de decisão que nós vamos fazer, tá bom? Leandro? Perfeito. Vamos para frente. Questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Né? Então aqui é o conflito que se gera quando há uma interferência espiritual e dos nossos próprios pensamentos. Tá? E entra um pouco do que o irmão Gilberto falou na questão anterior, certo? 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. Deixa eu só dar uma realçada aqui. Bom, geralmente os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Tá?
Então, ah, a gente tem a impressão que alguém está nos falando, né? Isso aqui acontece muito, né? E, e aqui está falando também que geralmente alguns pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, tá? Então, por isso que, por isso que a espiritualidade sempre pede para que nós reflitamos muito sobre as coisas, porque às vezes um pensamento impulsivo vem de primeiro impacto e a gente não reflete. Acontece muito, tem muita gente que é assim, né? Que fala a primeira coisa que está pensando e aí acaba enfiando os pés pelas mãos, né? De repente, se a gente tivesse pensado um pouquinho mais, refletido um pouquinho mais, calculado um pouquinho mais as palavras, nós teríamos feito de maneira diferente. Nós poderíamos ter minimizado alguns impactos daquela conversa, daquele embate que nós participamos. Tá? Então, por isso da reflexão, para dar a chance dos espíritos também trazerem os seus pensamentos, as suas impressões e as suas sugestões, para que a gente possa, de certa maneira, tomar melhores decisões na nossa vida, tá? Então, é isso, certo? Sempre tomar cuidado com os pensamentos, independente se ele vem primeiro, se ele vem depois, se ele é nosso ou se ele é de um espírito, sempre usar o crivo da razão, do bom senso, tá? Porque imaginem o seguinte também, tá? Olha como que é perigoso. Quando a gente não está numa vibração muito adequada, tá? Quando a gente está numa vibração baixa, quando a gente abre a nossa guarda, quando a gente dá brecha para espíritos obsessores, espíritos levianos, espíritos zombeteiros, se achegarem de nós, eles podem impactar nos nossos pensamentos, emoções e sentimentos, tá? Então, vamos colocar assim: ah, eu vou sempre então dar vazão ao que o espírito então vai trazer para mim e nunca considerar o meu primeiro pensamento? Não é bem assim que funciona, porque se você tiver numa vibração baixa, às vezes o seu primeiro pensamento era um pensamento mais correto, mas se você começa a refletir também demais, pode vir esse obsessor, esse zombeteiro e trazer novas impressões para o seu pensamento a ponto de mudar o rumo daquilo que tinha que ser feito para algo menos feliz, para algo menos interessante, para algo que vai lhe prejudicar a sua jornada, a sua caminhada, tá? Percebem como que é tudo muito sutil, que vai depender demais ah, de como está o nosso complexo psíquico, energético, né? Como que está a nossa proteção íntima, interior, espiritual, né? Os nossos chakras, os nossos centros de força, a nossa aura, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber, mas que para colocar em prática ainda exige uma energia que parece que está fora do nosso alcance, tá? Então é isso. Irmão Gilberto, Não, Lê, bem colocado e bem pautado. muito bom. 462 gostaria de fazer? Vamos lá. Os homens inteligentes e geniais tirem, tiram sempre suas ideias de si mesmo. Algumas vezes as ideias provêm do seu próprio espírito, mas muitas das vezes lhes são sugeridas por outros espíritos, que julgam esses homens capazes de compreender essas ideias e dignos de transmiti-las. Quando não as encontram em si mesmo, apelam para a inspiração para a inspiração. Assim, evocam os espíritos sem ao menos suspeitarem. Se fosse útil distinguir com clareza nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus não teria dado um meio de fazê-los, assim como deu a capacidade de distinguir o dia da noite. Quando uma vez Quando uma coisa permanece vaga, é porque existe uma razão, e essa razão será sempre para o nosso bem.
Essa questão também vem um pouquinho ao encontro sobre os discípulos de Jesus lá atrás. Foram dado o conhecimento para eles, né? E Jesus passava as parábolas para ele porque eles tinham uma condição melhor de entender, de compreender o que estava sendo passado, enquanto ao restante da população elas não entenderiam, né? Bem o que é que Jesus estava querendo dizer. Então, foi dado àquele que tinha capacidade, certo? Mas voltando, os homens, né, os nossos homens atuais, nós também temos as ideias nossas, nós temos, né, em decorrência da nossa experiência vivida, de acordo com as nossas existências, talvez anteriores, nós trazemos na nossa bagagem ideias sobre determinados assuntos que nós conseguimos, né, tirar conteúdo desse conhecimento e executar na nossa existência atual, né, nesse momento que nós nos estamos passando, e solucionar determinadas soluções de problemas que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, ou que nós estamos criando alguma coisa. Isso também acontece na parte de pesquisas, né? Esses homens inteligentes e geniais que falam aqui também pode ser levado a esses irmãos que trabalham na parte de pesquisa. Por quê? Tem sempre aquele irmão que está mais adiantado, tá mais à ponta. Então, esses espíritos, eles vêm e trazem também ideias, né, para que eles possam difundir com mais facilidade, né, porque eles já estão próximos, né, de quase chegar, um exemplo, a vacina do Covid. Então, teve aqueles que estavam mais à frente e foi dada a oportunidade deles. Isso que eu estou dando um exemplo é só que eu estou falando da vacina do Covid, pessoal. É uma coisa, um exemplo que nós tivemos aí recentemente, tá? Não somente isso, mas N outras situações, N outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Pode acontecer disso, de os espíritos virem e intuir sobre determinado assunto e trazer uma ideia diferente daquela que o próprio ser humano já tinha de ideia. Leandro? Perfeito. E também tem aquelas situações onde o espírito, fazendo uma ligação aí com o nosso capítulo anterior, né? Num processo de emancipação da alma, né? Num processo de desdobramento, ele vai até a espiritualidade e capta conhecimentos que eles são é, compartilhados lá na espiritualidade aqui para a Terra, tá? Então ele vai, a pessoa dorme e quando ela acorda ela vem com uma ideia nova e pode mudar o rumo das coisas essas ideias, como muitas das vezes já aconteceu, né, de várias invenções, experimentos e tudo mais aqui no planeta Terra, ok? Então temos várias características aqui, né? Pode ser também o próprio espírito que veio com um conhecimento, tá? Que estava de certa forma arquivado, que estava trancado até aquele determinado ponto da sua jornada reencarnatória. E a partir daquele momento essas portas são destrancadas, essas gavetas são abertas, esse conhecimento desabrocha. É onde ele consegue captar e onde que as coisas acontecem e vem essas novas ideias inovadoras aí, tá? Então tem isso que já é bagagem do espírito, tem os espíritos que transmitem através do pensamento, através de intuições, é, para o encarnado, tá? De desencarnado para encarnado, e tem também os casos da emancipação da alma, onde o espírito vai até a espiritualidade, capta novos conhecimentos e tudo mais e traz aqui para a Terra, tá? Por exemplo, tem uma obra que eu li, não vou me lembrar qual agora, que fala, por exemplo, desses grandes líderes políticos, tá? Principalmente que estão ligados aí a questões bélicas, né? A questões de guerra, de conflitos entre países e tudo mais, que determinados irmãos, quando eles dormem aqui no corpo físico,
eles vão para a espiritualidade e da espiritualidade eles comandam tropas astrais, tá? Eles comandam soldados dos submundos, né, dos abismos, dos umbrais, de todos aqueles lugares tristes que o nosso irmão Fábio trouxe para nós na aula anterior aí, certo? Então, assim, vê como que o negócio vai longe, tá? Tem seres que são tão trevosos que eles conseguem comandar tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual quando eles estão dormindo, né? Então, assim, o negócio é louco, certo? Então, assim, essa questão, ela trouxe duas características interessantes. Isso que está diretamente relacionado aos conhecimentos que são trazidos e um outro ponto da questão, né, ou melhor, da resposta, fala sobre... deixa eu só pegar aqui a linha de raciocínio novamente. Tá, fala da incerteza de nós sabermos o que é nosso e o que é do espírito, tá? Por mais que a gente se esforce, que a gente fala que primeiro o que vem primeiro é nosso, o que vem depois é do espírito e vice-versa, tá? Mais do que isso é a gente entender do porquê que essas intuições que são trazidas ficam com esse ponto de interrogação, tá? E é muito interessante porque se a gente tivesse plena consciência de que os pensamentos que a gente tem são ou não são nossos, que mérito a gente teria nas situações, tá? É interessante porque a espiritualidade ela é tão incrível, né? Ela é tão magnífica que ela deixa isso no ar meio que para não ganhar ibope, vamos dizer assim. Eles não estão preocupados em receber flashes, em receber likes, tá? Pelos pensamentos que são trazidos aqui para nós, tá? Nenhum cientista do astral que trouxe um pensamento para um cientista, para um médico, para um pesquisador aqui na Terra, eles não estão recebendo mérito nenhum perante o homem, tá? Logicamente que eles estão ganhando títulos na espiritualidade no que compete à evolução, tá? Mas pelos caracteres propriamente terrenos, isso cai por terra. Então eles não estão preocupados se a gente vai ficar ou não sabendo do que eles estão trazendo. Eles querem ajudar a humanidade. Ponto. Tá? Então percebam que não é interessante a gente saber se é ou se não é nosso. Tá? Tanto faz no final das contas. A gente tem que resolver os nossos problemas. A gente tem que enfrentar as nossas dificuldades. Se é um espírito que está trazendo ou se é nosso, né? Qual que é o peso disso? Então, fica para cada um pensar a respeito, certo? Mas é só para a gente entender essa nuance aqui, né? Essa sutileza que essas impressões, esses impactos de pensamentos, de intuições que a espiritualidade traz para nós encarnados. Ok? Irmão Gilberto? Não, Leandro, bem colocado. Muito bem. Questão 463, pessoal. E a gente finaliza nela então hoje, certo? Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato, né? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É bom, é sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Cara, chega a dar um nó na cabeça isso aqui, né? Porque o irmão Gilberto bem colocou no começo falando que os primeiros pensamentos geralmente vêm da espiritualidade, né? E aí depois vem aqui o livro dos Espíritos e fala que frequentemente os primeiros impactos são de ordem espiritual. E aí vem aqui um terceiro tópico dizendo se o que vem primeiro é, é o melhor a ser aplicado ou não. E aí entra naquilo que eu estava dizendo que cabe sempre a reflexão. Porque lembra que eu comentei a questão do impulso? Né? Tem pessoas que são impulsivas, tem pessoas que não pensam para falar. Ou melhor, que simplesmente trazem à tona um primeiro pensamento que para elas geralmente não é um pensamento muito bom.
tá? Mas por quê? Porque geralmente pessoas impulsivas, elas, pelo fato de não refletirem muito, elas ficam muito à mercê de impactos energéticos. Então, se ela não estiver bem protegida espiritualmente, ela vai sim ter muita influenciação de espíritos inferiores, de espíritos zombeteiros e que vão se utilizar, abusar dessa sua capacidade de impulso do pensamento, ou seja, de jogar para fora aquilo que vem no primeiro momento, que a espiritualidade vai se utilizar disso ou para zoar, ou para prejudicar, ou para, de certa forma, interferir na vida daquela pessoa. Ou de outras pessoas, né? Porque geralmente impacta na vida de quem está por perto também. Certo? Então, assim, mais uma vez, reflexão é o caminho, tá? Ah, o que é certo, o que é errado, né? Lá no fundo a gente já sabe, mediante aquilo que a gente já viveu até hoje, aquilo que a gente já estudou, aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe através do seu Evangelho, das suas palavras de luz e de amor. Agora, se o que está chegando primeiro é bom ou não é, fica para cada um. Tá? Ninguém aqui tá para julgar ninguém e a gente sabe os pensamentos que se achegam até nós e aqueles que não se achegam. Certo? Irmão Gilberto, considerações finais? Porém, em cima desse raciocínio seu, cabe a nós constantemente, nós que estamos estudando, né, nós estamos buscando nos melhorarmos, isso daí cabe a nós é, nos policiarmos nas nossas atitudes, nas nossas falas e usarmos o discernimento sobre o assunto que nós estamos passando. Porque esse pode ser bom ou mal, é o que o Leandro falou na questão anterior ou na outra atrás. Isso vai tudo de acordo com a índole da pessoa. Se nós estamos num caminho do bem, se nós estamos buscando um bom comportamento, boas atitudes para nós, se nós estamos indo nessa vertente, não tem o porquê de nós termos más intuições. Porém, aquele que não pensa para falar, pode ser que na maior parte das vezes ele está sendo motivo de chacota. Porque os espíritos zombeteiros estão vendo dele essa falha e tá passando informação. Então, tá usando ele para ele passar vexame. Mas tudo isso vai em decorrência a como nós estamos é, nos portando. Isso tudo depende de nós, tá certo? Diante disso, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco, tá? Perderam um tempinho de estar juntamente e também, claro, vieram buscar o conhecimento, né, juntamente conosco, mas a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre buscando e muitas das vezes nós estamos tendo a intuição também sobre os nossos assuntos dito nas nossas aulas, né? E agradecer ao Pai a oportunidade dos bons espíritos estar juntamente conosco e não poderíamos de agradecer também a oportunidade que o Pai deu aos espíritos, né, de estarem juntamente, daqueles menos esclarecidos, estar juntamente conosco nessa aula maravilhosa, estudando um pouquinho conosco, tá certo? Gostaria de agradecer imensamente a todos que participaram conosco, sejam os encarnados e os desencarnados. Meu muito obrigado. Leandro? Eu tô vendo aqui que a nossa irmã Vanilde levantou a mãozinha ali. Gostaria de conversar um pouquinho com a gente, irmã? Eu vi, esqueci de chamar ela. Desculpa, Vanilde. Pode abrir o áudiozinho aí e conversar com a gente. Será que tá travado, Gilbertinho, o áudio dela? Tem que dar permissão? Ou não? Não, tá. É ela abrir.
É ela clicar no microfonezinho dela lá e abrir. Nós conseguimos aqui, como gestor da reunião, nós conseguimos bloquear o áudio dela, mas abrir o áudio dela nós não conseguimos. Entendi. Bom, qualquer coisa depois a nossa irmã manda lá no nosso grupo a questão, a pergunta, a consideração, tá bom? E então é isso. Mais alguém, pessoal, gostaria de compartilhar conosco dessas reflexões aqui de hoje? Dá para sentir, pessoal, a influência dos espíritos na nossa vida? Né? Para nós isso é algo sutil ou é algo que a gente consegue perceber com uma maior facilidade? Né? São questões aí para a gente refletir nessa semana, tá? Quem puder, leia as próximas questões do livro, certo? Que vai ajudar muito para a gente chegar mais afiado, afinado para nossa próxima semana, para nossa próxima aula. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um assunto mais fácil da gente entender, né? Não, sai um pouco de algumas questões mais clínicas, vamos assim dizer, e porque até do nosso dia a dia, né? Quem é trabalhador de casa espírita, né? Quem atua aí, de certa forma em trabalhos mediúnicos, etc., quem é médium, sabe muito bem do que a gente está falando, sabe muito bem o que é uma influenciação espiritual, né? Então é isso, vamos é, nesses breves instantes, pessoal, fechar os nossos olhos mais uma vez e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por termos tido uma ótima reunião nesta noite. Sairemos daqui na certeza de que estaremos muito melhores, mais equilibrados energeticamente, psiquicamente, do que quando adentramos nesse nosso bate-papo e que possamos ter uma noite de descanso abençoada, rogando por uma quinta-feira bacana, boa, positiva, que a gente possa realizar todos os nossos afazeres, seja no trabalho, em casa, cuidando da família, dos entes queridos e etc. E que a gente possa então assim dar continuidade nas nossas existências, sempre lembrando e dando a devida importância para o que é do espírito, né? Não descuidando do alimento espiritual que é tão importante e necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida, certo? Que possamos então finalizar esta noite abençoada com a prece que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. E graças a Deus, e graças a Deus. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Damos por encerrados os estudos desta noite. E até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Boa Boa noite, pessoal. noite. Fiquem Boa todos com noite. Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.